Amém. Bom dia a todos. Feliz sábado. Estou muito feliz por estar no dia do Senhor, na casa do Senhor e com o povo do Senhor. Eu quero agradecer a direção desta igreja pelo convite. E nesta manhã eu gostaria de compartilhar com os irmãos o estudo da palavra e também algumas experiências vivenciadas. Mas eu precisarei usar o recurso visual, então eu vou me colocar aqui abaixo e quero convidar os meus irmãos também a ficarem ali na frente. Vamos ver se eu vou conseguir me locomover aqui. Eu quero pedir para o irmão, por gentileza, para projetar o PowerPoint. E hoje nós vamos falar, ou vamos estudar, aquilo que já foi cantado aqui. O tema dessa mensagem é: pela graça sois salvos. Aí está uma sugestão de uma definição de graça que vem do livro do Espírito Profecia, a Maravilhosa Graça, página 180, que diz: graça é favor imerecido. Para aqueles que estão envolvidos com questões administrativas, projetos sociais, com o objetivo de beneficiar as pessoas, alguns entendem que quando você oferece algo de graça, geralmente as pessoas não valorizam. Vocês estão acostumados com essa situação? Sim. As pessoas falam assim: é preciso cobrar algo. As pessoas precisam pagar algo, porque quando elas pagam, elas valorizam. Será que isso é uma verdade? O que vocês acham? Sim. Sim ou não? Sim. Talvez seja exatamente por isso que muitas pessoas não valorizam a graça de Deus. Porque ela é dada gratuitamente. É um favor imerecido. E se é de graça, as pessoas até desconfiam. Existe uma maneira de nós valorizarmos essa graça. A graça, ela serve para suprir uma necessidade da alma. Nós só vamos valorizar essa graça quando compreendermos a necessidade que nós temos dessa graça. Se você entra num supermercado e então você observa que as filas do caixa são grandes, e então você olha para uma fila vazia, aquela é a fila preferencial. Você chega naquela fila e está chegando o momento de você ser atendido. E então chega um idoso ou uma gestante atrás de você e você permite que ela passe na sua frente. Isso é um favor. Um favor é um benefício. Você estará beneficiando essa pessoa, mas não é um favor imerecido, porque é o direito daquela pessoa passar na sua frente. A pessoa não tem nenhuma obrigação de valorizar a sua atitude. Mas se você tivesse com um câncer em fase terminal e alguém chegasse para você com uma solução e conseguisse fazer com que aquela doença fosse remida e você fosse curado, como você iria considerar aquela pessoa pelo resto da sua vida? Com muito valor. Então vamos entender qual é a nossa necessidade da graça. Se eu falar para vocês que a graça te salva e você está bem, você vai embora, você já ouviu falar sobre isso por aí. É preciso nós entendermos qual é a nossa necessidade da graça. Até onde nós estamos imergidos no lamaçal do pecado, até onde nós estamos distantes de Deus. E quando compreendermos isso, iremos valorizar mais a sua graça. Eu quero ler alguns textos com vocês. Romanos 3:23 diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Esta glória de Deus que Ele conferiu ao homem na criação é o seu caráter, como foi mencionado pelo nosso irmão que cantou aqui. Todos nós fomos chamados para refletir as glórias de Deus, o seu caráter. Mas este caráter, quando Deus criou o homem, já era intrínseco, era inerente ao homem. Mas algo aconteceu
que fez com que o caráter de Deus fosse quase que desfigurado completamente de nosso ser. Porque todos pecaram, e o que o pecado faz com a glória de Deus em nossa vida? Destitui, remove. Pode passar mais um texto, por favor? E qual é o resultado disso? Porquanto a inclinação da carne agora é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Todos nós temos uma natureza agora que é diferente. Nós temos agora uma vocação de rejeitar tudo que vem de Deus, tudo que é bom, tudo que é amável, tudo que é celestial. Nós não queremos, nós não gostamos, nós não apreciamos. E essa é a realidade de todas as pessoas. Quando a gente anda na rua, a gente se depara com essa realidade. Então essa natureza agora, ela é insubmissa, insubordinada. Ela está em rebelião contra Deus. Nessa manhã na escola sabatina nós estudamos sobre o conflito. E nós estamos vivenciando um conflito a cada dia, a cada ano. Por longos anos, a cada geração nós vivenciamos um conflito. O conflito reside em aceitarmos ou rejeitarmos o plano que Deus tem para cada um de nós. A natureza rebelde, ela teve uma origem nos céus. A primeira natureza de um ser criado que se rebelou contra Deus foi a de um anjo. Eu estava estudando o tema do grande conflito essa semana com uma pessoa, e quando ela percebeu a rebelião de Satanás nos céus, ela disse assim: mas Satanás lá no céu, então, ele estava reproduzindo o comportamento humano? E eu disse para ela: é exatamente o contrário. Porque a rebelião não começou com os homens, começou nos céus. E o homem só reproduz essa rebelião. E uma característica da rebelião é a traição. Uma pessoa é capaz de chegar no altar e prometer para uma jovem que vai amá-la, respeitá-la, ser fiel a ela, na alegria, na tristeza. São feitos votos, compromissos. Mas o que acontece na maioria dos casos com o passar do tempo? Traição. As pessoas vêm a este culto e começam a pregar, como estou fazendo aqui agora, e falar do amor de Jesus. Quando chegam em casa, são capazes de dizer as coisas mais sórdidas para suas esposas. São capazes de fazer as coisas mais terríveis com seus filhos. Traição. A característica principal de uma natureza rebelde é a traição. Existe alguma jovem aqui que é solteira, ainda está pretendendo casar algum dia? Se você sabe que... Se você tem um amigo... Se você tem um amigo e você sabe que este amigo, bonito, é bem de vida, tem dinheiro, é influente, tem títulos sociais, tá bom até aqui? Só que você sabe que essa pessoa costuma sair com muitas mulheres ao mesmo tempo. Você sabe disso, não é nenhuma novidade. E aí essa pessoa chega para você e pede sua mão em casamento. Vai casar com essa pessoa? Mas por que não? Quem é que confia em um traidor? Por que nós confiamos em nós então, para tomarmos as decisões da nossa vida? Você convidaria um criminoso que está fugindo da polícia, depois de ter assassinado tantas pessoas, para se refugiar dentro do seu lar?
Então, por que nós confiamos em nós mesmos? Quando precisamos tomar decisões nos nossos relacionamentos, quando precisamos entregar a nossa vida a Cristo, deixa eu dizer algo para você. Nós não podemos confiar em nós mesmos. Você confiou em você por muitas vezes, e só você sabe aonde suas decisões te levam. Não preciso entrar nesse mérito, porque cada um aqui tem uma experiência diferente da outra, e mais profunda do que a outra, e aqueles que têm mais idade ainda sabem melhor o que eu estou falando. Por confiar em você mesmo, você só traiu a você mesmo. Então essa é a nossa realidade. Quero ler mais umas citações. Romanos 7,18 diz assim: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Pode passar outro texto? Aqui tem uma citação do grande conflito que diz assim: quando o homem transgrediu a lei divina, sua natureza se tornou má, e ele ficou em harmonia com Satanás, rebelde, e não em desacordo com ele. Não existe por natureza nenhuma inimizade entre o homem pecador e o originador do pecado. Ambos se tornaram malignos pela... Aí você fala assim: eu não concordo com você. Você é livre para fazer isso. Porque eu conheço pessoas que são cristãs, que elas são honestas, que elas são amáveis, são generosas, elas não são cristãs e são tudo isso. Eu não vejo Satanás na vida dessa pessoa. E provavelmente vocês conhecem pessoas assim, não conhecem? Sabe por que essas pessoas são assim? Já vou dizer por quê. Pode passar mais um texto? O egoísmo natural aos filhos dos homens está pronto para se revelar na vida, se tudo não estiver de acordo com as suas. Alguém aqui, além de mim, consegue se identificar com essa citação aí? Quando as coisas não ocorrem como eu gostaria que ocorressem, eu estou pronto a me manifestar, eu estou pronto a protestar. Alguém se identifica com isso? Basta mais um texto, por favor. Agora nós temos condições de entender Efésios capítulo 2, verso 8 e 9. Diz assim: porque pela graça sois por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de quem? Algumas pessoas têm uma compreensão equivocada deste texto. Algumas pessoas entendem assim: Deus me dá a graça e eu tenho a fé, como se a fé fosse produto dessa sua natureza. Você já emprestou algum bem, algum objeto para alguma pessoa por muito tempo, e essa pessoa usufruiu tanto desse objeto que chegou ao ponto de imaginar que o objeto era dela? Nem se dá mais conta de que aquilo que ela está usando não é dela. Tem gente abusada aí, não é? Mas também nós somos abusados. A fé e a graça não são produzidos por nós. Nós usamos a fé, assim como um funcionário de uma empresa chega numa empresa e passa o dia inteiro trabalhando usando as ferramentas da empresa. Não é dele, mas ele usa. Quem nos dá a fé é Deus, assim como nos dá a graça. Porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Se Deus te dá fé, a Bíblia me diz que se não houver obras, é porque não existe. Alguém costuma estudar a Bíblia aqui? Se não há obras, é porque não há fé. Se existem boas obras, é porque existe fé. Quem preparou as boas obras? Quem deu a fé? Quem deu a graça? Nós não podemos reproduzir nada de bom, mas podemos permitir que Cristo
reproduza sua vida em nós. Pode passar mais um texto? É a graça que Cristo implanta na alma, que cria no homem o quê? A inimizade contra Satanás. Sem essa graça que converte e este poder renovador, o homem continuaria cativo de Satanás como servo sempre, pronto a executar-lhe as obras. Mas o novo princípio na alma cria o conflito onde até então houvera paz. Amamos as coisas erradas. A nossa consciência não pesa quando estamos fazendo aquilo que nós amamos. Não existe conflito, não existe luta, porque fazer as coisas erradas é natural de todos nós. Mas quando nós entregamos o nosso coração a Cristo e Ele implanta em nosso coração esta graça, agora sim, é criado um conflito aonde não existia conflito. Sabe o que a graça faz com essa natureza? Vou tentar ilustrar para vocês entenderem. Devido a algumas circunstâncias, os médicos eles precisam forçar um coma para fazer algum procedimento na pessoa ou para evitar algum mal maior. E para forçar este coma, o médico precisa injetar medicação. E quando ele injeta a medicação, a pessoa está em coma induzido. Pergunta: a pessoa está morta? Não. Mas ela está em coma induzido. O que pode acontecer com esta pessoa se o efeito daquela medicação cessar no seu organismo? O que pode acontecer? Ela sai do coma, às vezes ela acorda agitada, às vezes ela sai arrancando o soro que está ali no braço, ela levanta, ela sai andando pelos corredores e vai embora, e usa-se o termo a revelia, rebelião. Assim somos nós. A graça de Cristo precisa colocar essa nossa natureza em coma. Enquanto ela está em coma, Cristo pode reproduzir em nós a sua graça, a sua fé e as suas obras. Qual é a via de acesso para ter essa graça contínua na vida? A oração, a comunhão, estudo da palavra de Deus. Se deixarmos de tomar essa medicação em um só momento, eu não preciso falar porque vocês já sabem o que acontece, não já? A gente sai de coma. E às vezes parece que a gente sai mais rebelde do que antes de entrar em coma. É necessário usufruir deste benefício. Quando a gente entende isso e sabe que essa medicação é gratuita, nós passamos a entender de onde Cristo nos tirou. E agora iremos passar a valorizar cada minuto do tempo de graça que Ele nos concede. Quero ler mais uma citação. Por favor. Pode passar. Romanos 5,18 diz assim: por um só ato de justiça veio a graça. Sobre quantos homens? Todos os homens. Então Deus quer dar essa experiência para quantos homens? Desde quando essa graça começa a atuar em nosso coração? Pode passar mais um texto, por favor? Diz assim: nunca teríamos aprendido o sentido da palavra graça se não tivéssemos caído. Deus ama os anjos sem pecado, que fazem o seu serviço e são obedientes a todas as suas ordens, mas eles não lhes concedem graça. Esses seres celestiais nada sabem acerca de graça. Mas será que não sabem? Os anjos não conhecem o plano da salvação? Eu conheço uma moça que ela tem horror a abacate. E sempre que alguém tenta oferecer para ela, ela fala: eu não gosto de abacate. Abacate faz mal, eu não quero. Mas ela nunca provou abacate. Será que de fato ela conhece abacate?
porque ela acha que abacate engorda e ela não quer engordar. Os anjos nunca provaram e experimentaram a graça porque não caíram. Estou falando dos anjos não caídos. Mas todos nós que caímos temos condições de experimentar algo que é oferecido para todos. E continua: nunca tiveram dela necessidade, pois nunca pecaram. A graça é um atributo de Deus manifestado a seres humanos imerecedores. Pode passar mais um texto? Nós mesmos não a buscamos, mas foi enviada em nossa busca. Deus se alegra em conceder essa graça a todos os que dela têm fome, não porque sejam dignos, mas justamente por sermos tão radicalmente indignos. Nossa necessidade é a qualificação que nos dê a certeza que receberemos esse dom. A graça começa a atuar na vida da pessoa desde o momento em que ela vem a este mundo. Quanto tempo Deus já está tentando te alcançar? Através de pessoas, através de circunstâncias, através de livramentos diários, através de benefícios, que por vezes você pode pensar que foi mera casualidade. A Bíblia fala que Satanás veio para matar, roubar e destruir, e se dependesse dele, você não estaria vivo neste momento. Se você está respirando, se você está relacionando-se com alguém, se você está demonstrando generosidade, fidelidade, honestidade, é porque é o produto da graça do seu coração que está fazendo isso, mesmo sem você se dar conta disso. Mas neste exato momento, você está se dando conta disso. E então Jesus agora precisa esclarecer isso para você, para que a partir de agora você tome uma decisão. Eu quero que Cristo continue trabalhando com a graça no meu coração, ou conscientemente eu não quero que Cristo trabalhe no meu coração. Agora chegamos a uma bifurcação, chegamos no momento em que compreendemos o que a graça quer fazer por nós, que tem feito por nós até aqui, e é preciso tomar uma decisão. Vamos permitir que Cristo nos conduza daqui para frente, ou vamos continuar confiando em nossas próprias decisões? Eu conheci a história de uma moça, e essa moça, quando tinha 3 anos de idade, seus pais se separaram. A sua mãe era muito pobre, ela não podia manter a casa, cuidar das filhas, eram 3, e ela precisou levar suas filhas para a casa da sogra, para que a sogra cuidasse das filhas, enquanto ela iria trabalhar só para ter alimento para comer. Mas aquela jovem, quando atingiu a adolescência, ela decidiu voltar para a casa da sua mãe. Sua mãe morava em uma casa de madeira, no bairro muito humilde, em alguma região do norte do país. E ela teve um sonho, ela determinou no seu coração, ainda da sua adolescência: eu vou dar uma casa para minha mãe. Eu vou dar uma cozinha para minha mãe com azulejos, com pia, porque ela via durante as noites chuvosas que a mãe precisava sair do lado de fora da casa para lavar a louça em uma estrutura de madeira chamada giral. E ali ela tomava chuva, lavava sua louça. Então aquela adolescência determinada deixou de lado as horas de brincadeiras com as amigas, não quis namorar, foi estudar e trabalhar. E ela começou a trabalhar cedo, adquirindo responsabilidades. Então ela entrou numa empresa de engenharia e passou a exercer a função de secretária. Com o passar do tempo, ela conquistou a confiança dos líderes daquela empresa e logo ela estava fazendo o pagamento dos funcionários semanalmente. Um dos engenheiros a pediu em namoro e queria casar com ela, mas sua mãe havia lhe ensinado valores cristãos. Ela havia compreendido a fé adventista e ela sabia que aquele homem não tinha os mesmos valores, e ela rejeitou talvez uma proposta
vantajosa. E com o passar do tempo, um dia ela voltou para casa e uma amiga a convidou para ir a uma festa junina, e elas foram e estavam ali, conheceram um rapaz e começaram a conversar e passaram momentos daquela festa conversando o que é de mal nisso, mas ela achou aquela conversa muito interessante. Se despediram e passou algum tempo. Essa jovem estava indo para sua casa, ela morava num bairro muito perigoso, e havia uma roda de rapazes e começaram a mexer com essa moça. E então chegou aquele jovem que ela havia conhecido na festa e disse para todos aqueles rapazes não mexer mais com ela, e eles calaram. Ela ficou impressionada como aquele rapaz, aquele homem, tinha uma influência sobre aqueles jovens que não eram boas pessoas. Passado o tempo, nessa ida e vinda do trabalho, ela encontrou novamente esse rapaz que a convidou para tomar um suco com ela novamente, e ela foi. Desenvolveu-se uma amizade e começou um namoro com ele. Essa jovem nunca se relacionava com qualquer pessoa sem que sua mãe tivesse conhecimento disso. Se fosse um amigo ou uma amiga, ela levava para a casa da sua mãe para apresentar. Mas por alguma razão ela não quis apresentar aquele jovem para sua mãe, porque ela sabia no fundo que sua mãe não iria aprovar. E quando passou o tempo e eles namorando, uma vez ela, vindo na rua, um amigo da família abordou e disse para ela: o que você está fazendo? Por que você está envolvida com este homem? Você não sabe o que está fazendo, você não sabe quem ele é? E ela disse: não, o que você sabe sobre ele? Ele é um dos maiores criminosos aqui desse estado. Ele assalta sítios, assalta casas, ele trabalha com drogas, e existe uma quadrilha organizada, há muitas pessoas envolvidas. Ele não é uma boa pessoa, ele está aqui nesse bairro porque ele fica se escondendo. E aquela jovem, perplexa com aquela notícia, ao invés de avisar a sua mãe e seus familiares, ela procurou aquele jovem. E ela disse a situação para ele, e ele disse assim: tudo isso que falaram para você é verdade, mas nós já estamos envolvidos demais. Você não pode sair. E quando aquela jovem compreendeu que estava namorando com um bandido, ela ficou tremendamente envergonhada. Ela era secretária de uma igreja adventista do bairro. Ela foi até a igreja e entregou os seus carros. Ela não quis mais ir à igreja. Ela tinha vergonha de andar perto das pessoas, de seus familiares, dos irmãos da igreja, porque todos ali naquela redondeza sabiam da fama daquele homem. Ela andava cabisbaixo. Um dia foi morar com ele, e um dia a polícia estava rondando a região que haviam roubado a moto. Entraram na casa dela e ela correu e avisou o seu companheiro, obrigado, para ele colocar uma camisa, porque ele estava todo tatuado e aquilo poderia soar como suspeita. Então ele colocou a camisa, ficou quietinho olhando para a televisão. A polícia entrou na casa, olhou para a casa e foi embora. Quando eles foram embora, ele disse para ela, trêmulo: ainda bem que eles não revistaram aquela mala ali que estava cheia de cocaína. Aí ela, insatisfeita, começou a brigar com ele, e então a partir daquele momento ele agrediu fisicamente. Além da vergonha, ela andava com as marcas das agressões para cima e para baixo. Um dia voltaram à casa daquela pessoa porque denunciaram aquele homem e ele teve que fugir. Então ela pensou que agora havia escapado daquela situação. Ele foi embora, a polícia está atrás dele, ele não vai voltar mais, estou livre. Mas um dia veio um amigo deste rapaz refugiado e disse para ela que ele a estava esperando em uma região muito distante, e se ela não fosse, sua família morreria. E ela teve que ir. E frequentemente, finais de semana, ela ia até lá onde ele estava, voltava para trabalhar. Uma época ela teve que fazer uma cirurgia no seio. E quando ela ligou para ele dizendo que precisava descansar, ele exigiu que ela fosse. Foi ao mercado, comprou comidas, carregou aquelas bolsas pesadas, passou 2 horas em pé no ônibus e caminhou outro tanto para chegar na casa dele.
e naquele final de semana ele a agrediu, ela caiu sobre um móvel, os pontos recentes da cirurgia abriram, ela teve que colar com esparadrapo, sustentar com um sutiã, e ela voltou para casa naquele final de semana decidida a acabar com aquela situação. Não tinha ninguém em casa, ela arrumou toda a casa, havia conseguido um vidro de chumbinho, e ela colocou lá, encheu o copo de água com aquele vidro de chumbinho. Ela tinha o costume de orar. Ela sabia que sua família estava sendo ameaçada de morte, a vida para ela havia perdido sentido, e ela queria tirar a sua vida, não por egoísmo, mas ela queria acabar com aquele sofrimento. E ela foi orar a Deus antes de se matar. Já imaginou isso? Senhor, me perdoa porque eu vou me matar agora, porque eu quero acabar com esse sofrimento. Como eu disse, ela havia arrumado toda a casa, e ela tinha o hábito de tirar todos os eletrodomésticos da tomada para arrumar a casa. E quando ela fez a oração, e ela estava decidida, determinada a tirar a sua vida, ela pegou o copo de água, e quando ela pegou o copo de água, o som ligou, e começou a tocar uma música. Era essa música que estava tocando antes de ela tomar aquele copo de água. Naquele momento, a graça a estava buscando. E ela viu o convite de Deus naquele momento. Ela caiu em si, jogou aquele veneno fora, explicou a situação para sua mãe, falou que ia embora dali, não ia dar notícias para ninguém, e ia colocar suas vidas nas mãos de Deus. Como os patrões gostavam muito dela, mandaram ela embora e deu todos os direitos. Ela deu para a mãe e foi se refugiar em um lugar distante, no meio do mato, no meio do nada, sem panelas, sem shopping center, sem fast food, sem amigos, só ela, as panelas velhas e o mato no meio da selva. Sem perspectiva de estudo, de trabalho, excluída da sociedade. Aonde nós podemos ir que Deus não vá até nós para nos alcançar? E aquela moça ligou para a sua irmã aqui no Rio, e a sua irmã recebeu, e chegando aqui, ela buscou a Cristo para refazer toda a sua vida. Ela não imaginava que um dia ela casaria de novo, que ela teria uma vida, que ela teria condições de estudar novamente, de ter dignidade, mas ela se submeteu a Deus, e ela estudou a palavra de Deus, ela se tornou uma missionária. Ela tem saído por aí em alguns lugares pregando o Evangelho. E para sua surpresa ela até se casou. Pode passar mais umas fotos, por favor, uns slides, por favor. Pode passar mais um. Deus tem nos dado a graça de trabalhar juntos na sua obra. Não porque nós somos merecedores, mas porque nós decidimos dar uma oportunidade para Deus. Talvez exista alguém aqui nessa manhã que já não aguenta mais me ouvir falar e quer ir embora, e eu te entendo. Você tem seus compromissos, você precisa esquentar comida, você precisa receber as pessoas na sua casa. Eu entendo tudo isso, que eu vou fazer isso daqui a pouco também. Mas talvez tenha algumas pessoas aqui nessa manhã que está querendo uma solução para a vida. Já tentou de todas as maneiras, através de relacionamentos, através das suas escolhas, já se esforçou o máximo
E quando se deparou com seus esforços, novamente estava caído no chão. Nossos esforços nunca vão nos salvar. Nossos esforços servem para algo: permitir que essa graça possa nos atingir e conduzir as nossas ações, conduzir os nossos pensamentos, conduzir as nossas decisões, os nossos sentimentos. Será que existe alguém aqui nesta manhã que só está aqui agora sabe por quê? Porque a graça de Deus atuou por meio de um convite. Deus, Ele te conduziu até aqui para que você pudesse ouvir esses poucos textos que você leu nesta manhã, para que você pudesse ouvir essa história. E talvez você esteja numa situação pior do que a dessa moça. Mas sabe de uma coisa? Não importa, porque Deus é perito em alcançar pessoas que estejam em situações das quais não podem sair por si mesmos. Deus, Ele enviou seu Filho. Ele se privou de estar com seu Filho, com Ele. Deus nunca havia estado longe fisicamente de seu Filho por toda a eternidade. Algum tempo desse atrás, minha esposa teve que vir visitar os parentes lá em Belém do Pará. Eu fiquei um mês em casa sozinho, fazendo comida, lavando roupa. Como eu senti falta da minha esposa. Não só por isso, mas por outras coisas. A gente sente falta. Imagina Deus sentindo falta da presença física de Jesus durante o período que Ele esteve aqui nessa terra. Jesus foi ridicularizado, foi humilhado, foi rejeitado por muitos que não quiseram abrir mão dos seus conceitos, não quiseram abrir mão de suas decisões, de sua situação cômoda para aceitar este convite. E tudo isso para nos dar uma oportunidade, porque Ele nos ama e o amor não reage, o amor age. Cristo estava reconciliando a humanidade com Deus, mesmo sendo pecadores. O que precisamos fazer agora? Aceitar este convite e permitir que Ele guie nossa vida daqui para frente. Se você tem esse desejo no coração, enquanto a nossa irmã Luciana vai cantar mais um hino, eu gostaria de fazer uma oração especial com você. Se esse é o desejo do seu coração, eu queria orar com você. E eu sei que você já veio aqui à frente nesta manhã, mas eu quero fazer mais uma oração com você e por você. Enquanto ela canta, se você tem o desejo de ter a sua vida mudada, de reescrever a história da sua vida, você só pode fazer isso por meio da graça. E é essa graça que Deus está disposto a te comunicar nessa manhã.
Mas eu conto a história, a minha esposa ora, porque a experiência foi dela. Então ela gostaria de orar com vocês neste momento. Eu sou baixinha, vou subir aqui para vocês me verem. Tem gente que pergunta para mim por que eu me escolho tanto essa história, né? Que é uma história muito triste, vocês ouviram, né? Mas eu passei por essa experiência, triste experiência, porque eu não ouvi os meus pais, eu queria falar diretamente para os jovens. Eu tinha 18 anos quando aconteceu isso comigo. E Deus me deu a oportunidade, a graça tão imerecida que eu não mereci. Sempre que alguém me encontra e diz assim, como você está? Eu digo, eu estou bem, apesar de não merecer. Então, eu queria falar diretamente para os jovens nessa manhã, que veio um aqui e os outros que estão aí, cuidado com os convites, muito cuidado. E para os adultos também, cuidado com os convites também, porque até hoje eu sou convidada. Mas pela graça de Deus eu tive a oportunidade de casar com o homem de Deus. Eu não merecia. Para aquelas que casaram um dia e acham que não merecem mais, Deus pode te dar algo se você escolher primeiro servir ao Senhor. Amém. Então eu queria convidar vocês para que nós aceitássemos esse convite de Deus nessa manhã. Vamos orar. Querido Deus e maravilhoso Pai que está nos céus, se nós estamos aqui, Senhor, nesta manhã, é porque o Senhor nos convidou. Recebemos o convite direto do Espírito Santo, apesar de muitas vezes, Senhor, não escutarmos, apesar de que às vezes essa voz está tão distante. Mas eu tenho certeza, Senhor, que nesta manhã o Espírito está falando bem forte no coração de cada um que aqui se encontra. Eu quero entregar, Senhor, de uma maneira muito especial as crianças dessa igreja, Senhor. Quero entregar também os adolescentes e os jovens que serão, Senhor, o futuro do nosso país. E de uma maneira muito especial, Senhor, eu quero te entregar as famílias. Porque o lar adventista fala, Senhor, que quando Satanás atinge as famílias, ele atinge a sociedade e ele atinge a igreja. E nós sabemos o quanto, Senhor, as famílias estão sendo atingidas hoje pela mão de Satanás. E nós queremos neste dia, Senhor, receber essa graça tão imerecida que o Senhor está nos dando. Queremos pedir que o Senhor possa nos ajudar a sair daqui de uma maneira diferente. Que esse testemunho, Senhor, que nós ouvimos não seja só para contar para outras pessoas e dizer quão triste foi o testemunho daquela moça, mas que nós possamos trazer para as nossas vidas e olhar e dizer, Senhor, eu quero hoje essa graça na minha vida também. Queremos pedir, Senhor, que nós possamos crer mais em Ti. Receber, Senhor, essa palavra tão importante que o Senhor tem nos dado todos os dias. Queremos agradecer a Ti pelas visitas que aqui estão. Eu tive a oportunidade de conhecer uma hoje, com um testemunho tão lindo, Senhor. Que o Senhor possa tocar no coração de cada uma dessas, que assiste a Novo Tempo, que lê a carta de cada um de nós aqui, adventistas que estamos aqui, porque nós somos uma carta viva ao mundo, que nós possamos, Senhor, levar essa responsabilidade tão grande por aí. E queremos te pedir, Senhor, que nós possamos ouvir a voz do Teu Espírito Santo nessa manhã. Nós te agradecemos por todos que estão aqui. Por favor, Senhor, nos salve. Nós precisamos que o Senhor nos salve. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém.